E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no The Foundry, trazida a vocês pela Forge College. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da seleção de redes. Sabe, chegou a hora de deixar aquela teoria abstrata um pouquinho de lado e ver como essas decisões de arquitetura realmente funcionam na prática, direto ao ponto e, claro, sem aquele monte de jargão desnecessário. Vamos lá? Mas antes da gente começar a analisar os projetos mais específicos, a gente precisa estabelecer uma base sólida relembrando esse contraste fundamental aqui. A mainnet, como você já deve saber, é o palco principal, né? É onde as apostas são altas, o dinheiro é real e o risco operacional está ali batendo na porta. Já a DevNet é o nosso ensaio geral. É aquele espaço seguro, super indulgente com erros, bem baratinho, onde os dados são efêmeros. Ter essa diferença muito clara na cabeça é o primeiro passo para o sucesso de qualquer implantação. Bom, o nosso mapa para a explicação de hoje divide todo o processo de decisão em 6 fases bem precisas. O desafio da decisão, os 4 eixos principais, cenários do mundo real, a abordagem híbrida, escada de custo e realismo e, por fim, próximos passos na implantação. Então, começando aqui pela nossa primeira fase, o desafio da decisão. Afinal, a gente precisa construir uma base bem sólida. Sabe qual é a raiz de todo esse desafio de engenharia? É entender que escolhas arbitrárias, aquelas feitas no puro achismo, sempre levam a erros incrivelmente caros. Não dá para simplesmente jogar o código lá e torcer para o melhor. Construir uma aplicação redondinha não serve de nada se ela for testada num ambiente que não reflete o mundo real. Toda decisão tem que ser mapeada diretamente para um caso de uso concreto, olhando bem de perto para a estabilidade, o custo e a fidelidade dos dados. Isso nos leva à nossa segunda fase. Os 4 eixos principais, que são literalmente as ferramentas de medição fundamentais de qualquer engenheiro. E aqui estão elas. Esses 4 eixos funcionam como a sua métrica principal, o seu guia definitivo. Eles te ajudam a pesar fatores super práticos. A gente tem a tolerância à estabilidade, a sensibilidade a custos, a fidelidade de dados e os requisitos de persistência. Na prática, você vai começar a se perguntar coisas do tipo: será que essa funcionalidade nova aguenta um reinício da rede? Ou, eu preciso de saldos de tokens reais e duráveis para esse teste? E o grande segredo é fazer perguntas de diagnóstico implacáveis, como essa que a gente está vendo. O resultado do seu teste depende de dados históricos on-chain exatos ou de condições autênticas de liquidez? Se a sua resposta para essa pergunta sobre a fidelidade dos dados for um gigantesco e definitivo sim, não tem nem o que pensar. O seu ambiente de testes é automaticamente empurrado em direção à mainnet. Simples assim. Beleza, vamos para a seção 3, cenários do mundo real. É hora de ver tudo isso em ação. Imagina só esse cenário super comum no dia a dia. Você precisa testar o lançamento de uma nova funcionalidade de interface, a nossa velha conhecida UI, que vai atualizar e mostrar o saldo dos tokens logo depois de uma transação. Onde você testa isso? Essa situação traz à tona a questão essencial de como equilibrar a fidelidade dos dados que o usuário precisa ver com o nível de risco que você está disposto a correr. Essa tabela ilustra a situação perfeitamente. Fica muito claro como cada caso de uso exige uma resposta de arquitetura completamente diferente. Repara na variação estratégica. Para uma atualização de UI, onde o que importa é a fidelidade à persistência, você vai usar uma abordagem de mainnet canário, que é mais cautelosa. Para integrações de oráculos, a gente busca um modelo híbrido. E lá na outra ponta, se você estiver lidando com Analytics, que precisa de todos os dados históricos reais, a implantação tem que ser logo de cara e totalmente na mainnet. Agora, entrando na nossa quarta fase, a abordagem híbrida, o famoso meio termo para integrações complexas. Muitas vezes, ter que fazer uma escolha binária entre a DevNet ou a mainnet simplesmente não resolve o nosso problema. E é aí que entra a validação híbrida. Um compromisso de arquitetura super elegante. Ela funciona como uma verdadeira válvula de segurança para integrações externas. Basicamente, você executa a lógica pura na DevNet, minimizando aquelas taxas pesadas na maior parte do tempo, mas faz uma checagem controlada na mainnet para garantir que os dados do mundo real estejam sendo tratados de forma impecável. E para colocar tudo isso em ordem e não se perder, chegamos à seção 5, escada de custo e realismo. É um modelo mental essencial para qualquer implantação segura. Para equilibrar o seu orçamento com a autenticidade dos dados, você precisa dessa estrutura de pensamento. A escada de custo versus realismo dita uma subida rigorosa e metódica. Olha só, você começa lá no degrau mais baixo, no passo 1, com simulações locais e mocks que têm baixo custo e baixo realismo. Depois você sobe para a DevNet no passo 2.
E só então, no passo 3, se for realmente necessário, você chega na mainnet canário onde o custo é alto, o realismo é total e todo cuidado é pouco. A regra de ouro aqui, que deve guiar todo o seu trabalho, é exatamente essa. Aumente o realismo apenas quando as validações dos graus inferiores forem insuficientes para provar a correção. Ou seja, você nunca, jamais deve avançar para um ambiente mais caro ou de maior risco só por pressa ou conveniência. Cada passinho para cima nessa escada precisa ser estritamente justificado. É isso que garante a saúde do projeto. E assim chegamos à nossa última fase do diagrama. Próximos passos na implantação. Como a gente transforma tudo isso em tarefas operacionais? Agora é a hora de pegar todo esse conhecimento e converter em ações. Primeiro você precisa documentar os eixos que escolheu de forma bem meticulosa. Depois, separar as métricas de sucesso da DevNet e da Mainnet. O seu time de QA e de operações precisa entender direitinho quais validações exigem o estado econômico real e quais ficam bem apenas com dados simulados. E claro, você tem que preparar os seus casos de uso para o checklist de seleção de rede que vem a seguir. Para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar essa pergunta super provocativa na sua cabeça. As afirmações críticas do seu projeto realmente dependem de um estado de produção autêntico, ou será que elas podem ser provadas com segurança um degrau abaixo na escada? Refletir sobre isso antes de dar qualquer próximo passo é o que vai prevenir o desperdício e salvar a segurança da sua implantação. Pense bem nisso. E se você quiser continuar dominando as plantas e os diagramas da engenharia Web3, é só dar um pulo no site Forge College para conferir novos conteúdos. O conhecimento constante é a melhor ferramenta que a gente tem. Um grande abraço e até a próxima explicação.